Sabe uma coisa que sempre me intrigou sobre o Einstein? Diga. Como que o homem que descreveu a crença num Deus pessoal como infantil e supersticiosa Uhum. podia, ao mesmo tempo, recusar com tanta veemência ser chamado de ateu? O que exatamente assustava ele nessa palavra? Pois é, esse é o paradoxo, né? E é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Exato. E a gente tem em mãos um manuscrito bem detalhado que trata essa questão não como um debate filosófico, mas quase como um caso de detetive. E a tese central é ousada. A ideia de que a imagem pública do Einstein não foi algo natural, foi uma engenharia da domesticação. Uma operação cultural, né? Para torná-lo um ícone mais palatável, sem as arestas mais críticas. Exatamente. E o nosso objetivo hoje não é só apresentar essa tese, é mergulhar em como contar essa história. O material propõe 3 ajustes de alta precisão para refinar a narrativa. Transformar um texto que já é ótimo em algo definitivo. Isso, vamos dissecar essa estratégia. Ok, então vamos desempacotar isso. O primeiro ponto que a análise levanta é crucial. A introdução. Sempre é, né? Totalmente. A versão atual do manuscrito, apesar de riquíssima, talvez, sei lá, entregue o jogo cedo demais. Funciona como um resumo executivo, basicamente. Isso já revela a tese, aponta os vilões, tipo o biógrafo Walter Isaacson, o místico Huberto Roden, Já descreve os mecanismos, como a tal profilaxia cultural. e já antecipa a conclusão. A gente nem começou a ler e já sabe o final. É a analogia perfeita do guia de um mistério que, no primeiro parágrafo, já diz: o mordomo fez isso com o candelabro na biblioteca. Exato. A jornada de descoberta vira só uma confirmação de fatos. A exploração vira uma demonstração. Exato. Mas peraí, aqui tem uma tensão, né? Em não ficção, hoje em dia, não existe uma expectativa de que o autor já apresente a tese de cara. Num mundo de informação rápida, esconder a tese não pode ser um tiro no pé. Essa é a questão fundamental. E toca na diferença entre um artigo acadêmico e uma obra narrativa. Certo. O artigo exige a tese no início por eficiência, mas um livro como este vem de uma promessa diferente, vem de uma jornada. A proposta não é esconder o argumento, é reformatá-lo. Dá uma afirmação para uma pergunta. Perfeito. Em vez de declarar a imagem de Einstein foi domesticada, a introdução deveria girar em torno de uma pergunta. Quem domesticou a imagem de Einstein e por quê? A função muda de informar para provocar urgência, curiosidade. Então a confiança do leitor é conquistada não pela resposta, mas pela qualidade da pergunta. Precisamente, o autor precisa sinalizar: olha, eu sei a resposta e prometo que a jornada para chegarmos juntos nela vai ser fascinante. E na prática, como isso funcionaria? O manuscrito já tem um gancho ótimo, que é a história da citação falsa sobre ateus fanáticos. Esse gancho tem que ser mantido, sem dúvida. É a porta de entrada perfeita. A partir daí, em vez de detalhar a tese, o texto poderia insinuá-la. De forma mais provocativa, exato, em vez de nomear Isaacson e Roden de cara, poderia dizer algo como: a resposta a esse paradoxo não está só nas palavras de Einstein, mas numa sofisticada operação cultural, uma cirurgia silenciosa conduzida por biógrafos bem-intencionados, místicos em busca de validação e uma mídia faminta por um santo secular. Puxa, isso cria um suspense imediato. Biógrafos bem-intencionados, como assim? A gente já fica com a pulga atrás da orelha. E a estrutura do livro, as 4 fases do pensamento religioso de Einstein, como entra aí? Aí é que a mágica acontece. O que é fascinante na proposta é que as fases deixam de ser um índice, um esqueleto, e se tornam a ferramenta de investigação. O mapa do tesouro. Exato, o mapa que o próprio Einstein nos deixou para decifrar o enigma. A introdução poderia apresentar essas fases como as chaves que a gente vai usar na jornada. Gosto disso. A primeira fase, a religião do medo. Aquela coisa primitiva, deuses para negociar com o universo. Isso. Depois, a evolução para a segunda fase, a religião moral. O Deus legislador, um juiz cósmico que pune e recompensa. Que é o Deus que a maioria das pessoas no Ocidente ainda imagina, né? Sem dúvida. E aí vem a terceira fase, a religiosidade cósmica, que era onde o Einstein dizia que morava. O famoso Deus de Spinoza.
a admiração pela ordem do cosmos, que não está nem aí para as nossas preces. E, por fim, a quarta fase, que o manuscrito propõe, o naturalismo pleno. É o estágio de um Bertrand Russell, que abandona completamente a linguagem religiosa, um lugar que o Einstein, talvez por prudência, nunca habitou plenamente. Apresentando assim, a estrutura vira parte da trama. O leitor entende que precisa dominar essas 4 chaves para resolver o mistério. Exatamente. Essa ideia de traduzir conceitos em ferramentas narrativas é o gancho perfeito para o segundo ajuste. O tom, a linguagem, né? O manuscrito quer ser essa história de detetive, mas às vezes ele tropeça no próprio vocabulário. Usa termos acadêmicos densos como capital simbólico autônomo, profilaxia cultural. Puxa, isso funciona como um freio de mão na narrativa. É uma barreira. O leitor é atraído pela promessa de um mistério e, de repente, parece que está lendo uma dissertação. Totalmente. A chave aqui é a tradução. E traduzir não é simplificar a ideia. É encontrar um jeito narrativo para ela, é dramatizar o conceito, mostrar, não só contar. Ok, vamos pegar um exemplo prático do material. A frase acadêmica, o nome de Einstein passou a operar como capital simbólico autônomo. Precisa, mas... Fria. Fria. Como a gente traduz isso? A gente transforma o conceito abstrato numa imagem concreta. Algo tipo, com o tempo, as pessoas pararam de ler Einstein. Elas passaram a invocá-lo. Ah, boa. Seu nome se tornou um selo de aprovação instantâneo, uma arma verbal para encerrar qualquer debate. Não importava mais o que Einstein disse, importava apenas que Einstein disse. A análise do Bourdieu está toda aí, mas agora tem textura, tem ação. Gostei muito. A imagem de invocar, em vez de citar, é poderosa. E para um conceito mais complexo como profilaxia cultural, a ideia de limpar a imagem de alguém. Tipo, A história agiu como um cirurgião meticuloso. Com o bisturi afiado da memória seletiva, ela removeu cuidadosamente as partes tóxicas do pensamento de Einstein, sua crítica à fé, seu desprezo por rituais, para que o ícone pudesse ser exibido em segurança nos altares da cultura pop. a metáfora é a explicação. Entendi a ideia. Mas e o conceito de campo intelectual do Bourdieu? O manuscrito usa para explicar como Einstein se movia na comunidade científica. Como traduzir isso sem soar como uma aula de sociologia? Esse é um ótimo desafio. O termo campo em si já é uma metáfora, mas uma metáfora meio gasta pelo uso acadêmico. A gente precisa reidratá-la. Em vez de falar de campo intelectual, a gente descreve a cena. Certo. Einstein entendia que a ciência não era um templo isolado, era uma arena, às vezes um campo de batalha. Cada artigo, cada palestra era um movimento num jogo de xadrez de reputações. Ele sabia que uma ideia, por mais brilhante que fosse, precisava de aliados para sobreviver. Isso funciona. Transforma a teoria sociológica num drama humano e as referências diretas aos teóricos, como Bourdieu, onde elas ficam? Elas são essenciais e devem ser mantidas, mas no lugar certo. A ideia do autor de criar uma seção final, tipo bastidores da pesquisa, é a solução perfeita. Ah, entendi. As citações diretas, as discussões teóricas mais profundas, tudo isso pode ir para lá ou para as notas de rodapé. Isso cria 2 camadas de leitura, uma fluida para o leitor geral e outra mais aprofundada para o especialista. A integridade acadêmica fica mantida sem sacrificar o ritmo. Manter o ritmo. Isso nos leva direto ao terceiro e último ponto da análise, o foco. Esse é muito bom. Na primeira parte do manuscrito que fala do contexto histórico, caso Galileu, julgamento de Scopes nos Estados Unidos, o protagonista, Einstein, ele desaparece por tempo demais. Vira uma aula de história, né? Exato. A gente fica esperando ele voltar para a cena. E aqui é onde fica realmente interessante. O desafio não é cortar o contexto, ele é crucial. O problema é a perspectiva. A solução é amarrar cada evento histórico firmemente ao protagonista desde a primeira frase. Então, cada evento do passado é apresentado como um problema que o Einstein herdaria. Exato. Um campo minado que ele ia precisar aprender a navegar. Mas espera aí. Não corremos o risco de cometer um anacronismo? De projetar os problemas do século XX no século XVII? Onde fica a integridade histórica nisso?
Essa é a objeção perfeita, e a resposta é que não se trata de dizer que Galileu estava pensando nos problemas de Einstein. O ponto é o que o caso Galileu se tornou: um mito, um trauma na relação entre ciência e poder. A conexão é estrutural, não psicológica. Exatamente. A pergunta que guia o texto não é o que foi o caso Galileu, mas como o silenciamento de Galileu pela Igreja criou um campo minado que Einstein, séculos depois, precisaria navegar. Entendi. O capítulo poderia começar com algo como: era uma lição sobre o preço da verdade que ecoaria por séculos. E um jovem físico em Berna um dia enfrentaria sua própria versão dessa escolha. Uau! De repente, a história de Galileu não é mais um prólogo distante. É o primeiro ato do drama de Einstein. E isso, o leitor sente o peso da história nos ombros dele. E com algo mais próximo dele, tipo o julgamento de Scopes em 1925. Aí a conexão é ainda mais direta. O texto poderia construir a cena. Enquanto Einstein se tornava uma celebridade na Europa, do outro lado do Atlântico, um professor era levado a julgamento por ensinar a evolução. O país que o acolheria colocava a própria ciência no banco dos réus. Isso transforma o contexto, que era passivo, num elemento ativo de suspense. A ambiguidade do Einstein deixa de ser só uma nuance filosófica. Precisamente. Ela se revela como o que realmente era. Uma estratégia de sobrevivência. Sua recusa em usar rótulos fáceis como ateu não era só sofisticação intelectual, era uma necessidade tática. A questão não era só o que Einstein acreditava, mas o que Einstein podia se dar ao luxo de dizer em voz alta. Perfeito, é isso. Ok. Então, para recapitular os 3 ajustes. Primeiro, recalibrar a introdução. Transformá-la de resumo em um prólogo de mistério. Segundo, unificar o tom, traduzindo o jargão em prosa imagética, mostrando os conceitos em ação. E, por fim, manter o foco no protagonista, amarrando cada peça do contexto histórico diretamente ao desafio estratégico do Einstein. Exato. O manuscrito já tem a pesquisa, a estrutura, a base é incrivelmente sólida. São ajustes de precisão, o tipo de polimento que transforma um trabalho muito bom em um livro que as pessoas não conseguem parar de ver. Concordo totalmente. E essa conversa me deixou pensando na provocação final que o material levanta. Sim, aqui abre uma porta fascinante. O manuscrito termina com a 4ª fase, o naturalismo pleno de Bertrand Russell. Mas aí ele pergunta, será que existe uma 5ª fase? Uma 5ª fase. O que viria depois de aceitar o assombro diante do cosmos sem precisar de metáforas divinas? É, uma espécie de iluminação secular. A capacidade de sentir o sublime sem precisar chamar de sagrado. Interessante. O material especula nessa direção. Talvez uma fase onde a experiência humana profunda, medo, admiração, reverência, seja completamente dissociada de explicações sobrenaturais. É a capacidade de sentir intensamente, mas interpretar sobriamente. É como ser movido às lágrimas por uma música de Bach sem precisar acreditar no Deus para quem ela foi composta. Perfeito. A beleza é um fato neurológico, a emoção é real, a interpretação teológica é uma camada opcional que a gente pode aprender a não adicionar. É a separação definitiva entre a experiência emocional e a estrutura de crença. Exatamente. A análise usa uma analogia ótima. É como assistir a um filme de terror. Você pode sentir medo genuíno, seu coração disparar, mas no final você continua não acreditando em fantasmas. A experiência foi real, mas sua interpretação do mundo continua ancorada na realidade. A 5ª fase seria aplicar esse princípio a tudo. Mas isso é possível em escala social? Ou é algo só para uma minoria filosófica? Essa é a grande questão. E isso nos leva à reflexão final do texto. A evolução, como ele aponta, não nos programou para a verdade. Nos programou para a sobrevivência. Certo. E por milênios, criar histórias sobre agentes invisíveis foi útil para sobreviver. Mas a tese implícita é que o jogo mudou. A sobrevivência de sociedades complexas como a nossa depende cada vez mais de uma relação honesta com a realidade. Porque problemas como mudança climática, pandemias, eles não se importam com as nossas crenças. Exatamente. Eles respondem às leis da física e da biologia.
Nesse novo cenário, uma interpretação sóbria da realidade deixa de ser uma preferência filosófica e se torna, talvez pela primeira vez na história, a principal ferramenta de sobrevivência.